Boa noite. Nós tivemos algumas dificuldades na transmissão do vídeo da manhã, do culto dominical pela manhã, em virtude de que demorou mais de 2 horas para que o vídeo pudesse ser baixado para o YouTube. Então esse nós vamos ter cuidado para realmente chegar no horário certo. Esperamos que às 18h30 esta mensagem possa estar chegando nos lares de todos os irmãos da nossa igreja e de outros irmãos que estejam assistindo o canal da Igreja Batista Manancial. E como informamos, nosso desejo é continuar a exposição dos livros bíblicos que temos estudado na igreja nesses últimos meses, né? De antemão, deixe-me dar uma boa noite a todos. A gravação ainda é de dia, mas uma boa noite a todos que estarão ouvindo e meditando nesta mensagem. E peço que estejam refletindo e adorando a Deus com atenção. Sei que às vezes talvez seja mais difícil assistir um vídeo assim do que estar mesmo na própria igreja, no prédio da igreja, mas vamos nos adaptando aos recursos que o Senhor tem nos apresentado. E dentro da Epístola aos Hebreus, nós hoje vamos estudar apenas um versículo. Ele parece que está desconectado com o resto, mas na verdade tem tudo a ver com os textos anteriores que nós observamos. Então nós vamos ler primeiramente Hebreus capítulo 13, verso 17, e em seguida estaremos lendo os versos anteriores para compreender bem a ênfase do verso 17. Lembrando, nós sempre temos lembrado essas verdades porque nos ajuda a compreensão da verdade de Deus nesta carta. Nós sabemos o autor da carta, mas sabemos que foi um pastor que escreveu a irmãos que estavam frios, fracos na fé, em virtude do risco de morte, por causa da perseguição contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os receptores dessa epístola, de modo geral, eram judeus convertidos ao Senhor Jesus e que estavam sofrendo perseguição por conta dos seus compatriotas, outros judeus que não aceitavam esse tipo de fé, entendendo que o caminho e aqueles que seguiam o Nazareno, como eles diziam, era um tipo de seita que saíra do judaísmo, quando na verdade era e é a verdadeira religião, como ensinada pela Escritura Sagrada desde o Antigo Testamento. Então leamos o verso 17 e depois nós vamos voltar a ler os versos de 8 a 16. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo de número 13. Estamos chegando ao final dessa epístola. Pelo menos para mim é um momento de muita alegria você finalizar o estudo completo de um livro da Bíblia de uma maneira bem mais detalhada. Então, leamos o verso 17, depois nós retornamos para ler o verso 8 em diante. Hebreus 13, 17 diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então você já entendeu que o verso 17 trata especificamente da obediência aos guias, e vamos especificar quem são estes guias e como deve ser esse tipo de obediência. Mas por que ele pediu, na verdade aqui, ordena, né? Os verbos estão no imperativo. Por que ele ordena, o autor da epístola ordena esse tipo de obediência? Então, relembremos que dos versos 8 a 16, nós estudamos sobre a verdadeira doutrina. Essa verdadeira doutrina jamais muda. Olha o verso 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Assim como Jesus não muda, o seu ensino também não muda e ele permanece até o final dos tempos, até a volta do Senhor Jesus. Verso 9, Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale está o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isto se preocuparam. Então, o problema aqui era com a religião firmada nas questões exteriores, os alimentos ali que os judeus nesse momento consideravam sagrados. Entendemos por Levítico capítulo 11 que haviam leis dietéticas que na época da velha aliança era um indício de santificação, mas na nova aliança essa lei ela caducou. Ela não tem mais necessidade de existir, porque o povo de Deus na nova aliança é a igreja do Senhor Jesus Cristo. No entanto, alguns estavam
pendendo para voltar para esse tipo de judaísmo legalista, entendendo que guardar essas leis dietéticas levaria a um tipo de salvação. Ainda, olha o verso 10. Possuímos o altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então perceba que aqui ele fala do altar, ele fala que o sacrifício do altar na velha aliança é diferente do sacrifício do altar da nova aliança. E a única semelhança é que os dois eram considerados imundos e jogados fora do arraial. Jesus foi sacrificado fora dos muros da cidade de Jerusalém, e a exortação do pastor aqui é que nós estejamos saindo para fora do arraial, levando a vergonha e a humilhação de Jesus conosco. Ou seja, estejamos prontos para sofrer pelo Senhor Jesus Cristo. E o verso 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. Então, nossa motivação é a nova Jerusalém, a cidade celestial, é viver eternamente com o Senhor nosso Deus no novo céu e nova terra. Ainda no verso 15, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Numa religião firmada na doutrina sã e sadia da palavra de Deus, não existe o legalismo, não existe salvação por obras, o judaísmo não impera, mas existe sim um sacrifício de louvor a Deus, um sacrifício de exaltação a Deus, a partir dos cânticos, mas a partir também da nossa prática de vida cotidiana e, obviamente, através das boas obras, da prática do bem, dos sacrifícios que oferecemos ao Senhor com a nossa obediência. Deus tem prazer em tudo isso. E então chegamos no verso 17, estudamos nesses versículos que a doutrina sadia, ela não muda, assim como o Senhor Jesus Cristo não muda, e essa doutrina sadia é o que deve reger a nossa prática de vida, a nossa ética, o nosso comportamento, tudo que nós fazemos em sociedade. Mas quem comunica essa doutrina sadia para a igreja do Senhor Jesus? É certo que hoje a igreja tem a Bíblia escrita, tem a Bíblia online, tem a Bíblia em áudio, e a própria igreja pode estudar sozinha a Escritura. Mas no período do Novo Testamento não era assim. As pessoas não tinham a sua Bíblia em casa para poder consultar na hora que quisessem. Normalmente haviam cópias no templo, cópias nas sinagogas, e alguns mais abastados, alguns cristãos e judeus mais ricos, tinham cópias de alguns dos livros da Bíblia, não tinham nem todos os livros. Então, nesse período, os guias eram aqueles que estavam mais diretamente orientando. Pensando na igreja, esses guias eram os pastores, e hoje não mudou. Os pastores são aqueles que orientam as igrejas no ensino da palavra verdadeira, o ensino verdadeiro da palavra de Deus. Mesmo que hoje tenhamos a Bíblia em grande exposição online e física, ainda é necessário a explicação de muitas questões com relação à Escritura. Daí os pastores serem aqueles que orientam, elucidam, encaminham os crentes no Senhor Jesus no bom aprendizado da palavra de Deus, para ter uma boa prática na sua vida cristã, de modo que Deus tenha prazer com as suas atividades, com a sua vida em sociedade. Por isso, é importante a exortação do verso 17. Obedecei e sede submissos. O tema, então, dessa nossa meditação é que os cristãos devem, sim, obediência aos seus pastores. E isso talvez seja algo muito difícil de alguns irmãos ouvirem. Então, obediência é uma palavra muito forte. Significa, então, que submissão mais forte ainda. Significa, então, que tudo que o pastor disser, eu tenho que obedecer. Nós, ao longo desse estudo, vamos estar meditando sobre o verso 17 e esclarecer essas questões. Mas é importante destacar que quem escreveu essa epístola foi um pastor. E nós observamos isso, a grande indicação é o verso 22 do capítulo 13 da Epístola aos Hebreus. Diz assim o verso 22: Rogo-vos ainda, irmãos,
que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Esta palavra de exortação, essa expressão se refere ao sermão, à pregação de um pastor naquele período, mesmo que fosse dado no formato escrito, como no caso da epístola aos Hebreus. Então, se esse pastor, inspirado por Deus, trouxe essa mensagem de obediência e submissão aos pastores da época, aos guias da época, os guias da igreja, ela é muito pertinente também para os dias atuais. Os cristãos devem obediência e submissão aos seus pastores. Nós queremos observar essa verdade apresentando 3 razões. 3 razões por que um crente deve obedecer e se submeter à instrução do seu pastor. A primeira razão é muito óbvia. Deus mandou. Deus mandou que você e eu nos submetêssemos a um pastor. Então, nós temos que nos submeter aos pastores porque é a vontade de Deus. Claramente, nós observamos no texto sagrado verbos que apresentam esse tipo de submissão. É o obedecer e é o submeta-se. Então, nós vamos analisar estes verbos. Mas antes é importante destacar a expressão guias. Só em Hebreus é que aparece essa terminologia ligada aos pastores, aos bispos. Os guias são líderes. Esses líderes que devem conduzir a igreja. Quem dirige é quem conduz, é quem lidera, é quem está no governo da igreja do Senhor Jesus Cristo. O fato de dever-se obediência ou submissão não significa que esses guias deverão ser totalitários e que a palavra deles é impecável, inerrante, de modo nenhum. Esses guias devem ser obedecidos e deve se submeter a eles naquilo em que eles concordam com a sagrada e a sã doutrina, naquilo em que eles ensinam a palavra de Deus, como se observa na Bíblia Sagrada. Nesse sentido, deve-se obedecer aos guias, aos líderes, aqueles que ensinam a verdadeira palavra de Deus. Olhe que essa expressão, guias, aparece em Hebreus também, no capítulo 13, verso 7, como já estudamos outrora, e aparece em Hebreus 13, 24. Em Hebreus 13, 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Esse primeiro versículo mostra que devemos lembrar, numa atitude de amor dos guias, ouvir a palavra pregada por eles, seguir o exemplo de vida deles até o final e, obviamente, imitar a fé que tiveram. O segundo versículo, que trata sobre os guias, além do versículo que estamos estudando, que é Hebreus 13, 17, é Hebreus 13, 24, que diz assim: saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saúdam. Então, todos os guias. Era muito comum naquela época uma igreja possuir vários pastores, talvez 10 pastores, 12 pastores. Hoje isso já é mais raro, talvez até devido às questões econômicas. Mas o fato é que os guias espirituais, os pastores, eles deveriam ser saudados, cumprimentados, amados pela palavra que pregavam, pela fé que apresentavam, e os crentes deviam ter essa prática de obediência e de submissão. Porque esses homens, eles estavam pregando a palavra de Deus. E assim como ocorre hoje, ocorria naquela época. Mesmo os cristãos, os crentes, não queriam ouvi-los naquilo em que pregavam a palavra de Deus. Mas antes de entrar nesse tópico, observemos os 2 verbos que são tão significativos e que motivam esta nossa reflexão de hoje à noite. O primeiro desses verbos é o verbo obedecer e o segundo é o verbo submeter-se. E nós temos aqui deste verbo obedecer que ele reflete um significado talvez mais ameno do que a própria palavra obediência utilizada nas nossas traduções. Obedecer aqui significa convencer alguém a crer em algo e agir com base no que é recomendado. É o mesmo que persuadir. Então, o obedecer ali significa deixe-se persuadir, deixe-se convencer-se pela palavra que o pastor está pregando, quando ele prega segundo a palavra de Deus. O obedecer ali tem este sentido. É interessante perceber que ele está numa voz verbal que permite esse tipo de compreensão. A ideia de obedecer no sentido de deixe-se persuadir.
Veja que traduzir dessa forma ficaria bem mais difícil. Deixe-se convencer do ensino do pastor. Então, os tradutores entenderam que fica bem melhor: obedeça. Obedeça à orientação do guia, obedeça à orientação do seu líder, o líder da igreja. Já o vocábulo submeter-se significa realmente essa ideia de obedecer, de se submeter, de seguir às ordens em submissão. Esse verbo está numa voz mais ativa, enquanto o verbo obedecer está numa voz passiva. O que é que isso significa para nós? Significa que você deve permitir esse tipo de obediência na sua vida. Você deve permitir que as palavras pregadas pelo guia, pelo pastor, convençam você do seu pecado, naquilo em que ele prega a Escritura Sagrada. Você não deve se rebelar contra ele quando ele, o guia, prega a palavra de Deus, porque senão você estará se rebelando contra o próprio Senhor. Imagine essa epístola aos Hebreus, tudo que nós já estudamos até aqui. O pastor que escreveu essa carta era uma verdadeira pregação, ou várias pregações. Estamos há quase 2 anos estudando a epístola aos Hebreus. Imagine o pastor que escreveu essa epístola tentando convencer os seus irmãos, as suas ovelhas, de que elas devem perseverar em seguir Jesus, porque Jesus é o melhor caminho, mostrando que o judaísmo não tem futuro, a velha aliança caducou, a velha aliança não tem sentido, não adianta voltar para aquela religião legalista por medo de morrer devido à perseguição que estava sendo colocada ali pelos judeus. Então não fazia sentido. Essa era a pregação do pastor: volte-se para Cristo, confie no Senhor Jesus, tenha fé como tiveram fé os homens do Antigo Testamento. Então tudo isso nós observamos dentro dessa epístola, porque esta era a pregação daquele pastor. E se aqueles irmãos não obedecessem, não se submetessem à pregação daquele pastor, que certamente é a palavra de Deus, porque ele foi inspirado pelo Senhor, então como eles conseguiriam vencer tamanho sofrimento, tamanha provação, o risco, o medo da morte e permanecer firme em Jesus? Se eles não ouvissem a meditação, certamente eles não sobreviveriam em fé. Com isto, nós não estamos querendo dizer que a pregação agora colocada ou nas igrejas apresentadas pelos pastores, ela é inspirada. Ela não é inspirada. Inspirado somente o texto sagrado. No entanto, ela reflete o texto sagrado, a sã e a verdadeira doutrina, naquilo em que ensina de modo correto, verdadeiro e honesto a revelação do Senhor nosso Deus. E nesse sentido, os cristãos, eles devem obedecer, eles devem se deixar persuadir pelo ensino bíblico, devem submeter-se ao ensino bíblico da palavra de Deus transmitido pelos seus pastores, quer seja numa pregação em público, quer seja num aconselhamento pessoal. Isso deve acontecer. Então, tem acontecido bastante hoje em dia. Muitos crentes, mesmo ouvindo a palavra de Deus, não se submetem ao pastor quando ele apresenta a verdade do Senhor. E isso é triste, e isso é terrível. Triste e terrível por quê? Porque aquele irmão que não se submete à revelação de Deus, à palavra do Senhor, quando devidamente pregada e interpretada, certamente ele vai sofrer e vai padecer, porque está abrindo uma porta escancarada para o pecado na sua vida. O pastor, então, ele deve persuadir os irmãos, persuadir a igreja, as ovelhas, a seguirem no caminho do Senhor Jesus Cristo. É isso que Tito diz lá no capítulo 1, verso 9. Na verdade, Paulo diz a Tito, no capítulo 1, verso 9 da epístola, que Paulo escreveu a Tito. Olha o que diz lá nesse versículo sobre os pastores. Diz assim: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. O pastor, ele sempre deve ser apegado à palavra verdadeira, à sã doutrina, e ele deve ter o poder. E esse é o poder de todo pastor, o poder de exortar, aconselhar com o ensino correto
e convencer aqueles que estão o contradizendo ou discordando da verdade bíblica, ou em rebeldia com a verdade bíblica, ou não reconhecendo a sua própria liderança. O pastor, ele tem o poder da pregação, ele deve ter o poder da exortação, do aconselhamento, para mostrar qual é o caminho bíblico que Deus tem para todas as questões da nossa vida. É nesse sentido que nós lemos Hebreus capítulo 13, verso 17. Obedeça os vossos guias. Por quê? Porque Deus mandou. Submeta-se à pregação que eles estão colocando quando ela é bíblica. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, essa é a verdade do Senhor. Lembremos-nos que quem dá autoridade ao pastor é Deus, é o Espírito Santo de Deus, mas também é o reconhecimento da igreja via uma assembleia formal. Então, todo pastor, ele é pastor, primeiro porque Deus chamou, aquela pessoa entendeu que é a vontade de Deus, mas também uma igreja composta por vários membros, dezenas, centenas de membros, reconheceu formalmente, em ata, em votação, que aquela pessoa tem um chamado de Deus para o pastorado. A autoridade de um pastor não é porque ele quis ser pastor e simplesmente ele se considera pastor, se vocacionou pastor a despeito de qualquer congregação. Mas essa autoridade vem de Deus, do Espírito Santo de Deus, e é reconhecida através do testemunho público de uma igreja. Isso dá autoridade a esse homem chamado pastor para pregar, aconselhar, exortar e chamar à obediência todos aqueles que não querem seguir a verdade do Senhor, especialmente os crentes no Senhor Jesus Cristo. A autoridade do pastor também é fundamentado na Escritura, na palavra de Deus. O pastor não vai se dobrar ou se submeter aos homens. Ele vai seguir a orientação bíblica. Mesmo que os homens discordem da orientação bíblica, o pastor vai permanecer firme, pelo menos deve permanecer firme à orientação da Escritura. E entendam, ao falar dessas verdades, não estou falando exclusivamente de mim, mas estou falando da figura do pastor, quer seja eu, qualquer outro pastor que está na frente como guia liderando uma congregação. Outra reflexão importante é que nenhum pastor ele vai requerer autoridade. Ele não vai exigir que as pessoas o respeitem porque ele é pastor. Isso deve acontecer naturalmente. A congregação deve perceber isso e deve se submeter pelo simples fato de ele ter sido considerado pastor pela própria Assembleia, pela própria igreja. Cabe aos crentes reconhecer esta autoridade na pessoa do pastor. Caso os cristãos tratem seu pastor como se ele não tivesse a menor autoridade, então saiba que eles estão prejudicando o ministério do seu pastor e prejudicando o andamento da própria igreja. E isso acontecia no período do Novo Testamento e acontece ainda hoje. Alguns cristãos confundem o peso da autoridade de um pastor que é dado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus e reconhecido pela igreja. Alguns irmãos confundem esta autoridade com a idade do pastor. Alguns já têm aquela ideia de que o pastor mais velho, um ancião, esse sim deve ser chamado ou considerado pastor. Mas aquele pastor mais novo, que começou o ministério com os seus 20, 22 anos, ele não deve ter a prerrogativa de ser chamado de pastor ou ser considerado um pastor. Por quê? Porque, infelizmente, por uma questão de falta talvez até de percepção ou instrução, muitos cristãos não percebem que a autoridade de um pastor é delegada pela igreja, que reconhece a vocação do pastor como algo dado por Deus a ele. Nós observamos alguns versículos que confirmam isso, mas antes de lê-los, é importante destacar que alguns perguntam, né? Alguns até afirmam, né? Olha, eu não lhe chamarei, eu ouvi isso muitas vezes e vejo isso acontecer muitas vezes, irmãos mais idosos até dizendo, não lhe chamarei de Senhor, afinal sou mais velho que você, né? Como se essa ideia de chamar o pastor de Senhor fosse devido à sua idade, quando não é, mas sim devido à função que ele ocupa, a função de um pastor, um representante de toda a igreja. Então, não trate um pastor pela idade, mas trate-o pela função que ele ocupa. E é possível que alguns pastores novos nem percebam a seriedade do cargo em que ocupam.
e por isso cometem alguns deslizes e erros típicos da juventude. Mas ainda assim, se você é um crente, um cristão maduro, saudável, pecador sim, mas que tem continuamente buscado a sabedoria em Deus, você vai ajudar esse pastor jovem a reconhecer a importância, a seriedade do ministério, do título, da função que ele ocupa como pastor de uma igreja, e você vai tratá-lo da maneira correta, não pela sua idade, não pelo que ele cometeu em algum deslize ou falta de sabedoria, mas pela função que ele ocupa por ser um pastor autorizado, reconhecido por uma congregação de crentes no Senhor Jesus Cristo. Nós temos 2 textos que nos mostram que esse era um problema na época da igreja do primeiro século. Tito, capítulo 2, verso 15, Paulo diz a Tito, um jovem pastor: dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Então, existia o risco de alguém desprezar Tito, porque ele era um pastor novo. E Paulo exorta e diz, olha, pregue com autoridade, repreende, exorta, não tema, porque você é um pastor jovem, ninguém te despreze. O mesmo Paulo diz para Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então Paulo está dizendo a Timóteo, olha, ninguém te despreze porque você é jovem, você é um pastor. Então pastoreie e mostre que você é um pastor a partir do seu comportamento de fé, a partir das suas boas obras, da sua pregação, do seu procedimento, da pureza, do seu testemunho. Mostre que você é um pastor, que foi chamado por Deus, que foi capacitado e é capacitado pelo Espírito Santo de Deus e reconhecido pela assembleia ali na igreja local. Então os pastores jamais devem exigir esse tipo de reconhecimento. Esse reconhecimento vem naturalmente no exercício da prática da igreja, e a igreja deve, em sabedoria, cada crente individualmente e congregacionalmente, reconhecer a autoridade do pastor, obedecer quando ele prega e ensina aquilo que é a palavra de Deus e se submeter ao ensino, porque é a palavra de Deus quando devidamente pregado e interpretado. Então, os crentes devem obedecer e se submeter aos seus pastores. Por quê? Porque Deus mandou. Simples e claro desta forma. Deus mandou e eles devem obedecer. Mas há 2 outras razões, além desta. Razões porque os crentes devem se submeter e obedecer aos seus pastores. A segunda é devido à natureza do seu trabalho. Os pastores velam pelas almas dos crentes da igreja. Olhem Hebreus 13:17. Mais uma vez, lendo do início, diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois, poderia muito bem ser um porquê, porque velam por vossa alma. Então, o que significa velar por vossa alma? O velar aqui, na nossa língua, traz a ideia de alguém que passou a noite acordada, acompanhando alguém que está dormindo, talvez por causa de uma enfermidade, mas estando ali observando, cuidando, para prestar assistência enquanto aquela pessoa está descansando, como já disse, provavelmente por causa de uma enfermidade. O verbo velar aqui, metaforicamente, traz a ideia de manter-se acordado. Os pastores estão acordados. É a ideia de vigiar, estar vigilante com os membros da igreja, cuidando, ajudando, orando, pregando, especificamente pregando, observando como será o futuro daquela pessoa. Em uma outra definição pode muito bem ser estar alertas aos perigos, ser vigilante, fazer um esforço para descobrir o que poderia ser uma potencial ameaça no futuro. Isso é a ideia de velar, de vigiar dentro do contexto da língua do Novo Testamento. Parte essencial do trabalho pastoral é cuidar das ovelhas. E esse cuidado envolve o ensino da verdadeira doutrina, envolve uma prática constante de oração pelos irmãos daquela igreja, envolve ter um testemunho de vida que ajude os irmãos a perceber que a palavra de Deus funciona, que a palavra de Deus traz bênçãos, para ajudá-los a ter um modelo de fé, mesmo, obviamente, sendo o pastor um pecador
também. Então, há várias formas de vigiar e de velar dentro do ministério pastoral. E é interessante destacar, ainda no verso 17, como quem deve prestar contas, porque velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Então, nós haveremos de prestar contas pelas almas dos irmãos da igreja, pelas ovelhas a quem nós somos responsáveis. E talvez esse, imagino eu, é o grande peso e fardo que qualquer pastor, todo pastor, acaba carregando. Nós certamente não somos culpados dos pecados das pessoas, mas temos a responsabilidade de fazer com que a igreja esteja mais pura e fiel possível quando da chegada do Senhor Jesus Cristo. E isso envolve trabalho, um trabalho emocional, psicológico e principalmente espiritual, para capacitar os crentes a viverem de modo independente, autônomo, maduro, lendo a sua Bíblia, tendo uma vida de fé e de oração, levando o Evangelho aos perdidos, discipulando os novos convertidos, para que a igreja de Jesus persevere. É certo que é o Senhor que dá a força à igreja, é o Senhor que conduz a sua igreja, é o Espírito Santo de Deus que fortalece a igreja. Mas há um trabalho humano que Deus usa, e Deus tem usado muitos pastores nesse trabalho, guiando as igrejas. Perceba também que o velar aqui não é velar somente pelo físico das ovelhas, mas é pela alma das ovelhas. A palavra alma aqui é a palavra comumente conhecida na nossa língua como psique. Mas não pense que é só a mente, mas é a mente, o espírito, se refere a toda a vida da pessoa. Então o pastor deve instruir dentro da palavra de Deus com relação a tudo o que diz respeito à vida dos crentes na igreja, com relação à família, com relação ao trabalho, com relação à saúde, com relação a tudo que envolve a vida de um indivíduo e como viver segundo a vontade de Deus, segundo a revelação do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses e mostra, destaca como os cristãos eles devem acatar com apreço os pastores. Esse texto está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12. 1 Tessalonicenses 5, verso 12, diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então, o apóstolo estava sugerindo, estava orientando, na verdade, rogando, suplicando aqueles irmãos que acatassem com apreço por causa do trabalho que realizavam, o trabalho de velar almas, de cuidar de vidas, vigiar vidas e até mesmo sofrer por conta destas vidas. O trabalho de velar almas é um trabalho extremamente pesado, difícil de quantificar, difícil de qualificar e até de ver quando é que esse trabalho foi executado. É muito subjetivo, é muito abstrato e certamente só o Senhor poderá avaliar. Daí a constante oração pelos pastores para que eles consigam realizar um trabalho subjetivo, de muita abstração, mas com responsabilidade e empenho. Importante destacar também que velar as almas envolve o presidir. Presidir aqui significa guiar, liderar a congregação, liderar a igreja para uma vida que agrada a Deus. No final do verso 13, nós temos, na verdade, no final do verso 12, 1 Tessalonicenses 5,12, lemos: E os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Presidir aqui é guiar. E é tão importante o trabalho de guiar, o trabalho de pregar, o trabalho de aconselhar, que o apóstolo orienta em 1 Timóteo 4,12, que os pastores que se dedicam a presidir e se esmeram no estudo da palavra, eles devem ter dobrada honra. 1 Timóteo 4,12 fala isso. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E agora, 1 Timóteo 5,17, é o texto mais específico para o que eu estou dizendo aqui. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Dobrados honorários se refere a uma dobrada honra. Está tratando aqui diretamente
dos honorários, do recebimento financeiro, do sustento desses pastores que se dedicam na presidência, no guiar, no liderar, no ensino e na orientação. Por que eu devo me submeter então a um pastor? Por que eu devo obedecer a um pastor? Devemos obedecer aos pastores, porque eles velam por nossas almas. Eles cuidam das almas das ovelhas, pregando, orando, aconselhando, presidindo e em muitas outras tarefas que vierem a ser necessárias. E por fim, uma terceira razão porque nós devemos obedecer e nos submeter aos pastores é para que eles sirvam com alegria. E aqui é uma atitude de amor para com o pastor. Eu vou fazer de tudo para que ele sirva com alegria. Só sabe da natureza do serviço do ministério pastoral aqueles que vivem o ministério pastoral. É um tipo de função ímpar, onde não há algo correlacionado, não há atividade semelhante que você possa comparar. É única, principalmente aqueles que procuram seguir como diz a Escritura. Então, submetamo-nos aos pastores para que eles sirvam com alegria. Olha o final do verso 17. Vamos ler todo Hebreus 13, 17 novamente. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, a obediência dos cristãos aos pastores é uma forma também de amor, não só pela natureza do trabalho, não só porque Deus mandou, mas também como uma forma de amá-los, de ajudá-los, de cuidar deles. Então, como é que você faz para amar o seu pastor? Ouça a pregação, siga a pregação, obedeça o ensino bíblico que ele está dando para você. É muito simples. Essa é a forma de você amar e cuidar do seu pastor. Todo pastor, ele serve ao Senhor. Obviamente, ele quer servir ao Senhor. Os pastores que vêm de modo honesto, eles querem servir ao Senhor e vão servir ao Senhor. Quer a igreja os faça gemer, quer a igreja os traga muita alegria. Mas o pastor vai continuar servindo porque entende que foi chamado a Deus para esse tipo de serviço. E nós temos alguns exemplos no Novo Testamento de pastores que serviram gemendo, mas serviram. Um exemplo, tem vários, mas apenas um exemplo, é o do apóstolo Paulo com relação à igreja de Tessalônica. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 7 ao verso 9, nós observamos como Paulo sofreu, porque aqueles irmãos não estavam sendo fiéis no sustento financeiro que deveriam dar a ele. Olha o verso 7, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Diz assim, Paulo falando àqueles irmãos: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Aqui o problema, claramente, não era uma questão, a princípio, Paulo não estava reclamando da questão doutrinária, embora envolvesse um erro doutrinário, que não vamos colocar aqui devido ao nosso tempo, mas é um erro com relação às questões escatológicas. Mas o problema principal aqui desse texto é que aqueles irmãos eles não estavam contribuindo financeiramente com seus dízimos e ofertas e, consequentemente, o apóstolo não recebia o sustento. E porque ele não recebia o sustento, ele tinha que trabalhar dobrado, ele tinha que trabalhar para se manter e ainda tinha que trabalhar pregando o evangelho, que obviamente era a sua função principal. Então isso fazia com que o apóstolo ficasse muito cansado, exaurido e fatigado. Observemos então o verso 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Paulo, então, poderia exigir a manutenção daqueles irmãos, como pastor, missionário, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, mas ele decidiu tratá-los como uma mãe que cuida dos seus filhos e não fez nenhum tipo de exigência. Mas os exortou
e mostrou que eles estavam trabalhando com labor e fadiga, noite e dia, labutando. Por quê? Porque não tinham o sustento adequado da igreja. Mas ele perseverou e continuou proclamando o evangelho, porque Deus o chamou para isso. Lá em Filipenses, capítulo 4, nós percebemos que Paulo não tinha um sustento completo enquanto missionário. Percebemos que a igreja de Filipos enviou uma vez, duas vezes para ele e supriu suas necessidades, mas era a única igreja, pelo menos até aquele momento, que estava se associando financeiramente com o apóstolo. Hoje nós vemos no apóstolo Paulo um grande testemunho de missionário, de pregador, de plantador de igrejas, mas naquela época parece que as próprias igrejas não o estavam valorizando tanto. Isso deve abrir os nossos olhos para o cuidado com os pastores. Missionários também se enquadram nesta categoria de obreiros, de pastores que estão servindo ao Senhor, plantando as igrejas. Veja então que não é fácil o ministério pastoral. Veja então que o pastor ele pode servir com alegria ou ele pode servir numa perspectiva mais difícil, gemendo. Ainda pensando no exemplo, vimos o exemplo do apóstolo Paulo e considerando novamente Hebreus 13:17, vejamos um pouco do que significa essa palavra gemer. Gemer para nós é emitir um som de dor e reflete um pouco do que é o pastor sofrer porque certos irmãos ou a igreja está prejudicando de alguma forma, de alguma maneira, o seu ministério. Gemer significa suspirar. Suspirar por causa de intensa preocupação ou estresse. Talvez nem haja uma perseguição direta ao pastor, talvez nem haja um grupo tentando ir contra o pastor, mas somente o nível de preocupação, o nível de estresse, devido à grande quantidade de almas que esse pastor tem que prestar conta. Ele tem que orar, que ele tem que ver se estão andando segundo a vontade do Senhor, e isso gera esse suspiro profundo que reflete um tipo de estresse, uma preocupação intensa. Imagino eu que é por isso que hoje na modernidade, aqueles pastores aplicados, eles acabam beirando a depressão, alguns entram mesmo na depressão, e temos tido até casos recentes que surgiram na mídia de pastores tentando o suicídio. Isso não é para alarmar ninguém, nem para assustar ninguém, mas é para mostrar o nível de estresse e de preocupação, principalmente daqueles que querem fazer bem e cuidar bem da igreja do Senhor Jesus Cristo. No entanto, para isso, para esses pastores que acabam se aplicando bastante e devem mesmo se aplicar, devemos ter uma palavra de ponderamento, de consideração. Temos que reconhecer que a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma obra sobrenatural e que nós somos seres naturais e que não temos condição de guiar esta obra sozinhos. Então todo pastor precisa depender do Senhor, senão ele realmente vai gemer demais, vai sofrer bastante, vai passar por profundo estresse, preocupação, vai prejudicar a si mesmo, a toda a sua família e certamente vai ser um peso para aquela congregação e para aquela igreja. Muitos pastores, no desejo de amar a sua congregação, de ajudar os irmãos, de cuidar deles, têm destruído suas próprias famílias e destruído a si mesmos em muitas situações, acarretando problemas extremamente complicados e difíceis, gerando traumas para com a própria igreja e uma série de outras situações complicadas que acontecem. Então devemos reconhecer que a igreja é do Senhor. É o Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja. É Ele que cuida da igreja. E nós, dentro daquilo que nos compete, devemos cuidar, vigiar, pregar, orientar, velar pelas almas no ensino, na oração, no aconselhamento, nas orientações e no serviço em que pudermos prestar, compreendendo que nós não temos o poder para mudar a cabeça das pessoas. Temos o poder da palavra, temos o poder da oração, temos o Senhor por nós, mas só quem muda a cabeça de uma pessoa é Deus. Só o Espírito Santo de Deus transforma mentes e corações. Esse poder de transformar mentes e corações não compete aos pastores. Isso serve para equilibrar a balança da nossa consciência, para não nos cobrarmos mais do que o que já nos cobramos. Então, essa é a ideia do gemer, um suspiro
por causa de uma intensa preocupação e de um intenso estresse. E esse gemer também, no sentido mais metafórico da palavra, na língua grega, traz a ideia de uma queixa. Pode acontecer, e muitas vezes acontece, de pastores gemerem tanto, suspirarem tanto, sofrerem tanto estresse no exercício do ministério, que eles começam a queixar-se. E aí inicia um processo terrível, não de pecado, de sofrimento, de reclamação na vida do próprio pastor, autovitimização, comiseração, certamente não vai trazer benefício algum a ele mesmo, a sua família, nem à própria igreja. O amor e compreensão da igreja para com seu pastor ameniza e muito o seu serviço e ministério. Ouvir a palavra, seguir o ensino bíblico e tratar com amor é somente o que um pastor espera de sua congregação e nada mais. Lembrando que o Senhor também espera isso de toda a sua igreja. Então, devemos estar cuidando uns dos outros, devemos estar orando uns pelos outros, devemos estar ajudando, obedecendo, ouvindo, orando, cuidando, para que os pastores eles sirvam com alegria e não gemendo. Então, isso é outro motivo para que nós estejamos obedecendo os pastores, ouvindo os pastores, seguindo-os naquilo em que eles ensinam a verdade da palavra de Deus. E um elemento final que nós observamos no finalzinho do verso 17, diz assim: porque isto não aproveita a vós outros. Então, vamos ler o verso todo novamente. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Fazer um pastor ter o seu ministério em preocupação, suspiros e gemidos e estresse não é proveitoso para a igreja. A igreja não lucra nada com isso. Literalmente, não há vantagem alguma para a igreja, nem para o pastor, nem para a igreja. Então, a exortação deste pastor, que escreveu a epístola aos Hebreus, é que os cristãos devem obedecer os seus pastores, devem ser submissos à orientação deles, naquilo, obviamente, em que eles ensinam segundo a palavra de Deus. Não é fácil, certamente, apresentar esta reflexão, sendo eu, um pastor, no caso, parte interessada. No entanto, é a palavra do Senhor, é necessário que todos nós compreendamos essa verdade, quer seja eu, o pastor, quer seja outro, o pastor da Igreja Batista Manancial, ou da sua igreja, você que está ouvindo, você deve obediência e submissão a esse guia, a este líder, a este homem. Por quê? Porque Deus mandou. Porque também, por causa da natureza do trabalho deles, é um trabalho complexo, difícil, certamente não muito valorizado na nossa época, mas o trabalho de velar almas, vigiar vidas, cuidar de vidas, orientar, pregar, orar, exortar e uma série de outras práticas que estão envolvidos nesse tipo de orientação, nesse tipo de velar, desse ato de velar. E também, por fim, para que eles sirvam com alegria. Faça de tudo para que o seu pastor sirva com alegria. E o de tudo significa: ouça as mensagens, obedeça a palavra de Deus, tenha uma vida de oração, pregue o evangelho aos perdidos, faça discípulos. Se toda a igreja, se cada membro de cada igreja seguisse estas orientações bíblicas, certamente os pastores estariam cada vez mais felizes dentro dos seus ministérios. De antemão, digo aos irmãos, depois dessa meditação, que eu me sinto muito feliz com a nossa igreja, com o trato para com os irmãos, a amizade, o companheirismo, o carinho e a compreensão que eu sei que muitos irmãos têm para com as minhas falhas, né, e as situações em que eu certamente não consigo corresponder como deveria corresponder. E agradeço pelo amor, pelo carinho, pela atenção de todos e peço que os irmãos continuem orando por nós, pela nossa família, por esse ministério, até o dia em que o Senhor continuar confirmando em que devemos ter um ministério pastoral, em que devemos estar nessa função e especificamente na Igreja Batista Manancial. Que Deus abençoe a todos,
que nós possamos juntos edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo até a volta dele, adorando, cuidando da mensagem, da palavra, orando uns pelos outros e amando uns aos outros. Deus abençoe cada família, que Deus cuide de cada irmão, que esse domingo seja um domingo maravilhoso, apesar da situação de crise em que nós estamos vivendo, mas que seja um domingo maravilhoso para honrar e glorificar o Senhor nosso Deus. Vamos orar para encerrar esse nosso momento de meditação, pedindo ao Senhor as suas mais ricas bênçãos. Vamos orar então. Pai amado, nós te louvamos, gratos pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia. Senhor Deus, cuida da tua igreja, a Igreja Batista Manancial, mas também todas as igrejas que professam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, todas aquelas igrejas que reconhecem, ó Pai, a Bíblia Sagrada como a verdade imutável do Senhor. Pai amado, abençoa todos aqueles que andam na retidão do teu caminho. Cuida de nós, Senhor Deus, nesse momento de adversidade. Obrigado pela tua Escritura, que não está algemada, mesmo cada um recluso no seu lar, podemos, graças a Ti e graças aos meios de comunicação modernos de hoje, estarmos nos comunicando de uma forma ou de outra através da Tua Palavra, através da meditação e da reflexão. Pai amado, nos abençoa para que nesses momentos de quarentena estejamos adorando o Teu nome, lendo a Tua Palavra, buscando orar mais, comungando com a nossa família e recuperando talvez um tempo perdido para muitas famílias. É um tempo que deixamos de lado e que não procuramos aprofundar esses relacionamentos entre a família e da família com o Senhor. Pai amado, nos abençoa, é o que te pedimos. Gratos no nome do Senhor Jesus. Amém.